Nós vamos adiante para a nossa primeira entrevista. Presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Giane, bom dia, Gabriel. Qual é a possibilidade real de faltar combustível nos postos para a cidade, né, para os veículos de passeio? E o que... Vamos separar, começamos por essa parte, depois a gente vai para a parte do combustível no campo também. Tá ótimo. Andressa, assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa informação bem divulgada ao consumidor para que ele não fique demandando mais do que uma normalidade. Então, a Petrobras continua bombeando e continua entregando para suas distribuidoras dentro da cota habitual. Mas o que foi percebido? Foi percebido um aumento aí na faixa de 30%, ou os postos querendo se estocar, ou o consumidor indo buscar produto, e aí isso vai criando um desajuste. Então, não temos nenhuma informação de falta de produto de postos contratados. Agora, claro, o mercado também tem, a gente chama dos postos de bandeira branca, os que compram no mercado spot. Esses não têm o guarda-chuva de um contrato, então esses estão sujeitos à oferta e procura. Então, não existe desabastecimento de gasolina, isso é muito importante reforçar, e que se algum posto específico não estiver recebendo, é uma questão muito individual, mas a nível de mercado, não temos nenhuma informação de desabastecimento de gasolina. E no campo, o que o senhor pode nos trazer de informação? Porque há essa informação de uma cota menor, falta já diesel, começa a faltar gasolina. Neste caso, a gente tem a comprovação por diversos setores que têm nos mandado, inclusive as fotos dos seus tratores parados. Essa dos tratores é muito impactante. Mas o que nós temos aí? Temos um cenário realmente de uma demanda mais aquecida, né, até porque início de plantio, de colheita, né, mas não são todos os produtos. A colheita, que eu tenho informação agora, é arroz e milho. Do arroz, isso. Né? Muito bem, as demais seriam mais no final do mês. E os TRRs, que são as empresas que fazem a entrega das distribuidoras ao posto, ao campo, à indústria, alguma coisa assim mais longínqua, esses também não têm contratos com as distribuidoras. Então, essa está sendo a dificuldade de que, nesse momento, não tem uma oferta excessiva. Pelo contrário, nós temos uma restrição de oferta dentro da habitualidade. Então, onde é que as distribuidoras vão atender? Todos aqueles que elas têm contrato obrigatório. O que está acontecendo? O próprio colono, o agricultor, de uma maneira geral, ele está percebendo, eu vou ter uma colheita, eu vou ter que procurar produto. Então, esse está sendo um pouquinho mais sensível, bem mais sensível a oferta para o agricultor, mas nós temos que ter um critério, porque a Petrobras está entregando dentro de uma cota. Agora, ninguém tem condições de estocar, aumento de 20%, 30% aí de uma hora para outra, não existe como atender. E como o produto importado, exatamente onde que o diesel entra nessa importância maior, ele parou, entendeu? Não está vindo importado, porque está muita instabilidade, né? Nós saímos de 60, fomos a 80, 90, 100, agora parece que voltou um pouquinho. Então, essa instabilidade, as distribuidoras não estão querendo internar produto importado, elas suspendem as compras, porque isso aí pode dar um impacto enorme nas suas contas. Então, é um jogo que a gente tem pouca previsibilidade nesses dias. Mas eu acredito que o atendimento ao campo também, ele vai acontecer de alguma maneira dentro de uma regra que a Petrobras vai conseguir botar produto. Eu só não sei se a Petrobras tem condições de aumentar a produção dela. Isso me parece que ela já definiu que está com 95% de capacidade aí de trabalho. Então isso dificulta um pouco. E talvez, se a Petrobras se ajustasse ou fizesse algum movimento, começasse a aparecer mais produtos importados. Mas é o gargalo maior que nós temos nesse momento, né? Presidente, acompanho o setor há bastante tempo e tenho lhe questionado bastante sobre isso, porque estou sendo bastante demandada, né? E a percepção que eu tenho é que alguns elos da cadeia econômica, principalmente Petrobras e distribuidoras, estão deixando a corda esticar, né? Dentro deste cenário, alguns estão sendo mais prejudicados, como os TRRs, que são as empresas que entregam para a lavoura
e os produtores não estão conseguindo comprar o diesel que precisam. Alguns postos, né, esses que estão relatando hoje, por exemplo, corte de fornecimento de gasolina, que são esses postos que não têm o convênio, eles já estão enfrentando esse problema, e essa corda esticando, em algum momento, vai ter que se forçar um ajuste no mercado, porque qualquer suspiro que tu tem numa cadeia de combustíveis, muita gente sente, porque é um produto muito demandado por todo o setor econômico. Então, assim, como é que o senhor vê os próximos dias, considerando que mundialmente ainda a situação é muito tensa, mesmo com a fala do presidente Donald Trump, está muito volátil a cotação do petróleo, do diesel, da gasolina, não tem ainda uma segurança de que realmente a guerra no Irã vai arrefecer nos próximos dias, e a Petrobras deu essa sinalização de que não vai aumentar agora o preço. Perfeito, Jane. Esse é um resumo de toda a situação. É um conflito mundial que afeta um produto, né, que nós somos extremamente dependentes. Então, nesse cenário, dessa sequência, eu acho que é importante que ninguém fique fazendo estoques, que cada um vai trabalhando dentro da sua cota. Eu acho que a Petrobras vai se movimentar de alguma maneira, ela precisa ou importar e vender o preço que ela está vendendo, né? Isso seria um movimento que possa liberar um pouco, ou ela flexibilizar alguma coisa de preço para que terceiros importem, porque uma trade, quando vai importar hoje, ela vai trazer a que nível? $90, 80 e poucos, mas se o preço que a Petrobras pratica está muito inferior, é um mix que, assim, é uma semana e pouca de crise. Nós não temos como ter esse cenário definido, claro, como é que vai se comportar nos próximos dias. Então, por isso que a gente sempre reforça, não tem um desabastecimento geral. Existe aquela pressão, porque eu quero mais produto, tanto o posto, quanto o TRR, quanto o próprio agricultor. Eu preciso ter minha garantia de produto. Mas nesse momento há uma racionalidade, entendeu? Não há um desabastecimento, há uma racionalidade. E vai depender, obviamente, dos movimentos da Petrobras. A Petrobras, ela detém aí 70% mais ou menos do mercado, é por conta dela. Se nós pegarmos a região lá da Bahia e outras regiões, eles não estão tendo problema de fornecimento. Por quê? Porque aquela refinaria já está praticando preços mais próximos. Então, claro, eles têm preço maior naquela região lá. E um assunto que eu acho que é importante a gente trazer, como a refinaria de Rio Grande parou de produzir o diesel, diesel e gasolina, a gasolina, aqui a Refap atendeu normalmente, mas o diesel, daqui a um pouco, ela não conseguiu atender toda aquela demanda que era fornecida para aquela região. Então, esses ajustes no nosso mercado, eles são lentos, eles não são ajustes imediatos, né? Que tu peça um avião e venha produto. Então, é o momento que eu acho que nós todos temos o compromisso de levar serenidade, calma, porque não há um desabastecimento geral, há pontos mais estressados, e eu acho que o foco agora é nós podermos levar mais diesel ao agricultor, isso sim. E você viu várias imagens assim de tratores, mas quando tu vê numa imagem de trator, você vê uma caçamba do lado com vários tonéis também carregando diesel. Por quê? Porque ele também está precavido, ele está pensando, vai faltar produto, além do meu trator eu tenho que estocar um pouquinho. Então, nós não temos uma clareza assim que amanhã vai ter produto sobrando. Não. Agora a ANP está atuando, está todo mundo atuando, estão verificando. As distribuidoras têm seus estoques, e elas nos relatam, eu falei com várias hoje de manhã, que elas têm seus estoques para atender seus contratados, que elas têm um compromisso, né? Agora, aquela demanda extra que está vindo, eles não estão em condições de atender dentro do estoque que eles têm. Então, esse estoque tem que ser reposto diariamente, e esse é um processo que a gente vai ter que ir vendo nos próximos dias como é que ele vai funcionar. Se a turma lá do Estreito liberar, ok, vai facilitar, mas não é hoje ou amanhã, esse é um assunto que vai levar alguns dias ainda, né? Presidente, pelo WhatsApp aqui da Rádio Gaúcha chegam muitas mensagens, primeiro, de valores de subida de combustível na bomba muito expressivos, 50 centavos na gasolina, 60 centavos na gasolina, R$1 no litro do diesel e aí por diante, mas chegam muitas mensagens também sobre uma mudança que aconteceu na BR Distribuidora com a privatização entre 2019 e 2021. E eu uso esse assunto para entender do senhor qual a margem que tem a produtora de petróleo, a Petrobras, e a distribuidora de petróleo. O que chega de mensagem, presidente, é o seguinte: privatizaram a distribuição de combustível, agora aguentem. É uma das tantas mensagens que chega aqui.
Tem alguma margem a distribuidora nesse sentido e faz alguma diferença nesse momento ela ser pública ou privada? Qual a margem que tem a produtora e a distribuidora nesse momento de falta global? Porque eu acho que o processo todo ele foi feito meio pela metade, né? O Brasil ia privatizar várias refinarias, privatizou uma ou duas, e talvez ele reestatize elas. A distribuição é um outro segmento. Então, eu acho que a distribuição tem que ficar a nível de mercado. A gente fala de commodity. Se nós lembrarmos há pouco tempo atrás, na pandemia, o preço de certos produtos da agricultura, ele disparou. Ele disparou naquela época, porque é oferta e procura. Então, esse ajuste sempre é a questão. Eu acho que o mercado ele tem que ser regulado de alguma maneira para não ter nenhuma escassez, mas o momento, ele é um ajuste das forças que atuam ali. Porque, ok, as distribuidoras têm uma parcela muito grande de estoque, mas elas não dominam toda a produção. Pelo contrário, elas dependem, se nós tivéssemos uma autossuficiência em produção e refino, era uma coisa estanque, mas não tem. A gente produz muito petróleo, exporta, se beneficia desse momento, né? E aí tem que importar derivados. Nós temos biocombustíveis nesse processo. 30% da gasolina é de anidro, que vem de usinas, que não tem nada a ver com Petrobras, e esses preços flutuam constantemente. No diesel, nós temos aí 15% hoje de biodiesel, que também vem de usinas, que inclusive está mais caro que o fóssil. Então, é muito complexo e não tem como ter uma linha única. A Petrobras vai fazer o refino e a distribuição. Eu não entendo isso como salutar para um mercado. Agora, quando há uma crise dessa magnitude, que nem essa agora, onde nas maiores regiões produtoras do mundo, não só a produção, como o escoamento está dificultado, não tem como não ter reflexo no restante do mundo, né? Presidente, gás natural, porque pelo Estreito de Hormuz também passa muito navio com gás natural e muitos dos nossos ouvintes, especialmente os motoristas de aplicativos, taxistas, usam, né, o gás natural, além de indústrias, residências, comércios. Vocês têm uma perspectiva de aumento de preço? Tem alguma informação sobre problemas com o gás natural veicular, o GNV? Não, o gás natural ele tem uma fonte, inclusive, boliviana, pode ser, e das nossas próprias aqui, da extração da bacia de Campos e tudo mais. Então, não tem nenhuma sinalização de fornecimento. Flutuação de preços não tem chegado a nada a nós, porque o gás natural, inclusive, precisa da autorização da AGERGS para que possa acontecer essas avaliações. Então, gás natural, nesse momento, não temos nenhuma sinalização, nem de falta, nem de alteração. Com relação à gasolina, você tinha falado sobre a alteração de preços, desculpa, esse ponto ficou pendente. A gasolina tem chegado informações de reajustes pontuais, menores, obviamente, que o diesel, por demanda mesmo. Ou seja, um posto está recebendo 5 centavos, 10 centavos, alguma coisa assim de reajuste. Eu não sei como é que é a situação daquele posto, se ele já estava com um preço muito agressivo, e daqui a um pouco ele não está conseguindo produto, ele vai ter que fazer um reajuste diferenciado, aí é a realidade de cada um. Agora, no diesel, temos informações, sim, de aumentos substanciais, né, 40, 60, às vezes até mais centavos, por esse desajuste de entrega. Então, eu acho que mais do que preço nesse momento, nós temos vários relatos de TRRs, de empresas que vão nas bases para buscar produto e a base diz, olha, eu quase não tenho nada, mas se tu quiser eu tenho um diesel a R$7, aí o cara desiste. Mas daqui a um pouco ele poderia pegar aquilo e fazer um mix emergencial para pelo menos atender. Então a oferta e procura é ela que manda no mercado. Então eu entendo dessa maneira que Petrobras, sim, é importante, ela tem que dar uma sinalização do que ela entende nesse momento, que é o Rio Grande do Sul que está sofrendo mais isso. Os outros estados não estão com esse processo todo assim tão premente de produtos. Então, eu não vejo assim como a gente não achar um caminho. Eu acho que rapidinho a gente deve encontrar um caminho e acalmar essa busca que está acima de uma média normal de mercado. Presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado, sempre à disposição. A frase tranquilizadora é: não existe desabastecimento de combustível neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a informação do Sulpetro para os nossos ouvintes que ficam
obviamente temerosos, né? Vem o boato, vem a mensagem na rede social, vem uma mensagem no WhatsApp, essa informação no momento. Não há necessidade de corrida aos postos de combustível. Porque é exatamente a corrida aos postos de combustíveis que causa o desabastecimento. Que faz essa pressão, isso. Porque os postos estão acostumados e com previsão ali de reserva de combustíveis de determinados litros para venda por dia. Ninguém está preparado para vender 2, 3 vezes mais porque as pessoas se apavoraram e saíram correndo aos postos. Mas assim, as distribuidoras que correram primeiramente para a Petrobras, né? Porque elas não querem importar, né? Porque a Petrobras está com um preço muito inferior aqui, porque está segurando para não repassar os reajustes para evitar impacto inflacionário. Enfim, é a política de preços atual da Petrobras. As distribuidoras correram para buscar esses combustíveis na Petrobras. A Petrobras estabeleceu cotas, né? O presidente reforçou essa informação e estabeleceu ainda na terça-feira da semana passada. Começou a colocar cotas, porque, gente, esse é um movimento tradicional de mercado. Dispara o preço no exterior. O pessoal não quer importar combustível, a gente importa, porque, como o presidente do Supetro disse, nós não temos capacidade de refino aqui suficiente e prefere comprar aqui da Petrobras, está mais barato. E aí provoca essa corrida, a Petrobras coloca cotas. O que está sendo apontado por alguns setores é que distribuidoras estão estocando, e aí a Agência Nacional do Petróleo disse no final de semana que vai pedir esclarecimentos, mas ainda não falou se já pediu, se não pediu, se recebeu resposta, se não recebeu. As distribuidoras não estão falando, então acaba que não fica tão transparente o que está acontecendo na cadeia econômica. Não tem um desabastecimento geral. Isso o presidente faz questão de dizer ali, até para não ter... Daqui a pouco a gente não vê fila no posto aqui do lado. Mas alguns estão com dificuldade, estão recebendo esses comunicados das distribuidoras, e o presidente da Farsul, os arrozeiros, estão dizendo que em alguns TRRs, esse termo aí vai ser cada vez mais compreendido pelo nosso ouvinte, que são aquelas empresas que levam para a lavoura. O presidente da Farsul, outros produtores rurais disseram que afirmaram estarem dispostos a pagar os R$7 ou mais pelo litro do diesel, né, uma alta de quase R$2, mas que ainda assim o TRR respondeu que não tem para fornecer mesmo com o preço mais alto. Então, tem um desajuste, sim, e forte na cadeia econômica. É um desabastecimento geral? Não é. Mas tem um desajuste. Como eu falei, né, qualquer suspiro relacionado a combustíveis, nós somos extremamente dependentes de combustíveis, de diesel, de gás natural, de gasolina, do petróleo como um todo, né? Qualquer suspiro tem um impacto em cadeia. Eu tenho visto no meu trajeto aqui aumento de 30, 40 centavos da Zona Sul até tem o muito Deus. Relato de ouvinte aqui. Eu vou aproveitar o gancho para fazer para ler algumas mensagens aqui. Olha só, semana passada abasteci na Zona Norte de Porto Alegre um posto que normalmente tem valor de R$ 5,80. Ontem abasteci no mesmo posto por R$ 6,30, 50 centavos de aumento, diz o nosso ouvinte aqui. Diesel, onde abasteço, subiu R$ 2,00, de 5,45 para 7,49. Bom dia, desde ontem o posto tal, que a pessoa se refere, só está funcionando com uma bomba, não tem combustível nas outras. Bom dia, Andressa, posto da rede tal em Ipanema, não vou dar o nome porque pode já ter mudado essa situação com reabastecimento desde que a pessoa mandou a mensagem. Domingo, gasolina 5,99 em Ipanema, hoje 6,43. Marcelo de Ipanema. Tá caro, hein? 6,43. Vamos recuperar aqui para quem está chegando agora. Jane, presidente do Supetro, diz que não há desabastecimento, não há necessidade de corrida nesse momento, mas tem os trâmites entre distribuidora e postos. Não é para ter falta na bomba. Não é um desabastecimento geral, é o termo que ele usa, só que tem sim alguns problemas pontuais. Hoje pela manhã algumas distribuidoras estão avisando os postos, principalmente aqueles que não são conveniados, os postos independentes ou de bandeira branca, que a suspensão no fornecimento de gasolina, um problema que na semana passada já tinha começado a ocorrer no diesel. Então são cotas que estão sendo estabelecidas pela Petrobras. Tem ainda uma desconfiança de que as distribuidoras estão retendo combustível. A Agência Nacional do Petróleo está verificando isso. A origem disso tudo é um descompasso de preços, né, mundial, uma alta que foi provocada após o ataque ao Irã. O preço do petróleo subiu muito, o do diesel mais ainda, né? Disparou o preço do diesel, e o do gás natural também. São combustíveis que passam lá pelo Estreito de Hormuz, que foi parcialmente fechado pelo governo iraniano. Agora um pepino que também está no colo do presidente Donald Trump, que participou do ataque ao Irã,
mas que agora também está sentindo os reflexos da disparada no preço do petróleo e dos combustíveis também. No final da tarde passada, Trump disse que a previsão dele para a guerra no Irã é que ela seja rapidamente concluída. Isso trouxe um alívio no preço do petróleo, mas ainda há essa tensão. E quando não tem essa previsibilidade de mercado, provoca esses desajustes que nós estamos tendo agora, né? O diesel está subindo muito, principalmente para as transportadoras, e para as lavouras está em falta. Seguimos monitorando. Também estou recebendo aqui pelo nosso canal no YouTube de GZH os relatos dos nossos ouvintes e também pelo meu WhatsApp pessoal, aumentos de preços da gasolina de até 50 centavos, como os nossos ouvintes também estão mandando para o Jacobsen aqui no WhatsApp.